Good evening, Your Majesties. Good evening, Windsor. A huge thank you to everyone for making this such a special evening. Bem-vindos de volta ao nosso canal, onde partilhamos novidades e histórias inéditas sobre Catherine, Princesa de Gales, e a sua família real. Hoje trazemos notícias importantes. O príncipe William proibiu a visita dos netos de Camila depois de os ter apanhado a praticar bullying contra o príncipe George. Segundo uma fonte próxima do príncipe, William pôs fim à interferência de Camila no futuro do príncipe George quando a viu a atormentá-lo. Isto marca uma nova fase para o príncipe William, que demonstra agora a Camila como ser esposa de um rei sem dar aos netos um título real. O príncipe George, um dos participantes mais jovens, estava a adaptar-se ao seu papel de herdeiro com serenidade e calma. Já tinha feito coisas deste gênero antes, mas a sua mãe, a princesa Catherine, estava sempre lá para o proteger. Desta vez, porém, foi diferente. O que começou por ser um dia divertido com primos e meios-primos, rapidamente se transformou em algo muito pior. Dentro do castelo, os rumores espalharam-se rapidamente. O príncipe George terá sido intimidado por um dos netos de Camila. A criança em questão, ligada à família de Camilla Parker Bowles, ainda não foi oficialmente reconhecida como membro da família real. Ainda assim, Camila tinha trabalhado arduamente nos bastidores para tornar a sua família mais conhecida. Ela lutou por pequenas ligações com títulos, uma boa educação e até pequenas responsabilidades cerimoniais. Alguns membros da família real condenaram discretamente o seu trabalho, dizendo que era demasiado. Mas a maioria das pessoas manteve-se em silêncio até agora. Quando o príncipe George chegou a casa a chorar, as coisas mudaram bastante. Kate foi a primeira a reparar nos olhos marejados, no silêncio e nos ombros caídos. Ela perguntou o que tinha acontecido, e George explicou-lhe da forma mais honesta que uma criança pequena conseguiria. A brincadeira ia para além de simplesmente magoar os sentimentos. Era propositado. As pessoas troçavam dele por se tornar o próximo rei. Fontes do palácio dizem que uma criança que ouvia muitas conversas de adultos em casa tornou-se malcriada e começou a gozar com os hábitos da família e até com a da sua falecida avó, Diana. Kate ficou bastante irritada. O Guilherme ficou bastante triste. Alguém tinha ultrapassado um limite estabelecido atrás dos portões reais. O incidente ocorreu de forma rápida, silenciosa e com estrondo. O príncipe William tomou uma decisão que terá um grande impacto na história da família real. O neto de Camila, que inicialmente receberia um título honorífico da monarquia, não poderá receber mais qualquer título no futuro. Chega de conversa. Não haverá um período de adaptação gradual às festividades reais, sem hipótese de compensar. O palácio afirmou que não fará qualquer pronunciamento público. As paredes estão a tremer lá dentro. Dizem que Camila está furiosa. Charles está dividido entre a mulher e o filho, e há quem ache que a sua postura distante é bastante preocupante. O que pensa o público? Estão a observar atentamente cada ação, a ler nas entrelinhas e a tomar decisões. Numa monarquia construída sobre linhagens sanguíneas, é muito importante proteger a geração seguinte. Desta vez, o príncipe George não só ficou a salvo, como foi vingado. O objetivo do encontro era ser alegre e encorajador. Um daqueles eventos planeados pela família real para mostrar aos mídia e ao público que os Windsor são como qualquer outra família, apesar da sua riqueza e formalidade. Os belíssimos jardins privados de Balmoral serviram de cenário. A vista era deslumbrante. Estava planeado um grande piquenique, com mantas macias aos quadrados no relvado, corges dourados a brincar e crianças reais a correr entre jogos e comida com os seus pais e amas. Mas ninguém esperava. E nenhum conselheiro real poderia prever o quão desastrosas as coisas seriam. O próprio rei Carlos planeou o dia, certo de que era tempo de resolver problemas que tinham sido escondidos durante demasiado tempo. Achou que reunir os filhos do príncipe William com os netos de Camila num ambiente descontraído os ajudaria a compreenderem-se melhor. A rainha consort, que queria dar mais destaque à sua família no mundo da realeza, concordou prontamente. Ela considerou o encontro mais do que um simples piquenique. Foi uma demonstração sutil de poder que fez com que a sua família se sentisse vista, valorizada e até respeitada. Mas nem todos concordaram com este ponto de vista. Os conselheiros reais disseram então que a princesa Catherine se tinha mostrado hesitante desde o início. Fontes acrescentaram que, embora fosse conhecida pela sua diplomacia, não gostava da ideia de ter de forçar os seus filhos a darem-se bem, especialmente os filhos mais faladores do príncipe George e de Camila.
No final de contas, George estava a ser criado com o peso do trono sobre os ombros. Foi ensinado a ser humilde, digno e responsável desde cedo. Por outro lado, dizia-se que os familiares mais velhos de Camila, que tinham crescido em ambientes menos formais, tinham muito menos regras. Ao meio-dia, tudo começou a correr mal. Os pais tomavam chá debaixo de uma tenda, enquanto as crianças brincavam livremente numa parte do terreno que era pouco vigiada. Uma partida de futebol amadora acabou mal. As pessoas começaram a discutir. Depois disso, a situação agravou-se. Muitos relatos dizem que o neto mais velho de Camila começou a incomodar George. Primeiro, falavam sobre o jogo e depois passaram a falar de assuntos pessoais. "Por que é que andas desta maneira estranha? Achas que é melhor do que os outros?" disse a criança. Por causa da sua coroa ridícula. O que poderia ter sido visto como uma brincadeira inocente transformou-se em algo terrível. O príncipe George, que tinha acabado de completar 11 anos, terá tentado fugir, mas foi perseguido e ridicularizado por ser o escolhido. Uma funcionária relatou posteriormente a um membro sênior da equipa que ele foi chamado de filhinho da mamã. Algo muito delicado de se dizer a uma criança cuja avó, a princesa Diana, é quase como uma lembrança sagrada. Os funcionários agiram rapidamente para retirar as crianças do local, mas o mal já estava feito. George, que era geralmente calmo em público, estava perturbado. Um guarda-costas da família foi destacado para o retirar da área sem chamar a atenção dos mídia. O filho de Catherine já estava a chorar no carro quando ela chegou. O resto do dia foi repleto de sorrisos envergonhados e conversas tensas. Camila continuou a entreter as crianças, mesmo que talvez não soubesse da gravidade da situação ou optasse por ignorá-la. Ainda assim, as amigas mais próximas de Catherine dizem que ela agiu de forma estoicamente, os seus sorrisos eram fracos e o seu aperto na mão de Charlotte era muito mais forte do que o normal. Kate pediu a George um relatório completo quando voltaram para o seu quarto privado. Ela não podia acreditar no que ouviu. O bullying não era apenas cruel, era propositado e imitava na perfeição as palavras e os sentimentos dos adultos. Isto dava a impressão de que o neto de Camila estava a repetir o que ouvia em casa. Foi isso que mais chocou Kate. Não só as coisas más que os jovens fazem, mas também as coisas más que os adultos fazem. E que são espalhadas através de indiretas e olhares furtivos, disseram rapidamente ao príncipe William. William sentou-se em silêncio ao lado da mulher, enquanto George se deitava cedo, com os olhos vermelhos e um olhar distante. A dor no seu rosto não era apenas por George, era a agonia familiar da história a repetir-se. Desta vez, não se calaria. Desta vez, haveria consequências. Desta vez, estava determinado a fazer o que fosse necessário para manter o seu filho em segurança. À medida que o carro se aproximava de Adelaide Cottage naquela noite, a tensão era palpável. Desde que deixara Balmoral, o príncipe George não dissera nada. O seu semblante calmo, geralmente demonstrando polidez, transformou-se abruptamente em vergonha. A princesa Catherine estava atrás dele, com as mãos delicadamente pousadas nas suas costas, e ao mesmo tempo os seus instintos maternais manifestaram-se. Kate afastou George discretamente da família real, sob um olhar atento, e perguntou: "Por favor, conte-me exatamente o que aconteceu." A resposta partiu-lhe o coração. No início, George expressava-se com relutância, mas depois falou com confiança enquanto a mãe o ouvia atentamente. Os insultos, a piada sobre o seu pai ser um possível rei fantoche e a dura afirmação de que só era respeitado pela sua posição. É muito triste que as pessoas gozassem com a princesa Diana e a menosprezassem. O rosto de Kate alterou-se. O seu semblante normalmente calmo e sereno tornou-se gélido de raiva. Não o tipo de raiva que dá vontade de explodir, mas a raiva fria e assustadora de uma mãe cujo filho foi ferido emocionalmente. Um importante conselheiro da família real afirmou que as palavras de Kate foram claras e diretas. "Aquele rapaz não voltará a aproximar-se dos meus filhos." Ela estava a falar a sério. Kate sofria a pressão silenciosa da instituição há anos. Navegou habilmente pelo sistema real com elegância, manteve um sorriso no rosto mesmo quando as coisas se tornaram tensas e esperou pacientemente que a família de Camila se aproximasse do núcleo da monarquia. Ainda assim, isto era demasiado para qualquer mãe, muito menos para uma futura rainha. Em menos de uma hora, ela contou a William. Uma fonte próxima afirmou que a conversa que decorreu à porta da Adelaide Cottage foi a mais emocionante que o casal teve nos últimos anos. A Kate não chorou.
Ela não elevou a voz. Deixou claro que interviria se William não fizesse nada. Trouxe à tona memórias de Diana, mostrando como a instituição tinha falhado em ajudá-la e como pequenos problemas se transformaram em grandes dores de cabeça. Ela afirmou ter declarado: "O George não crescerá a sentir-se inseguro na sua própria família. Tu és o sucessor. Começa a agir como tal." William concordou assim que soube. Kate recusou todos os seus compromissos agendados nessa mesma manhã. Ficou em casa com George e Charlotte e cancelou os seus compromissos discretamente. Ela disse aos assessores do palácio para fazerem uma coisa: "Quero que isto seja documentado." Ela queria um registro escrito do sucedido, que não fosse ocultado, recompensado ou alterado. Uma mensagem foi entregue ao secretário particular de Charles na mesma manhã. A comunicação foi breve e direta. Houve um incidente que envolveu o príncipe George. O príncipe e a princesa de Gales solicitaram uma reunião privada com o rei. O encontro teve lugar no dia seguinte. O rei Carlos mostrou preocupação, enquanto Camila terá classificado o problema como uma discórdia infantil. Quando questionada se o seu neto seria castigado, riu-se e disse que não, são apenas crianças. Era essa a resposta que ela deveria ter dado. "Vão esquecer isso em uma semana." Kate continuou sem responder. Ela não precisava. O seu olhar penetrante e imóvel, aliado à firmeza com que lidava com o destino de George, revelavam tudo o que o palácio precisava de saber. Tinha transcendido o papel de princesa de Gales. A luta fora extremamente pessoal para ela. Enquanto mãe, o príncipe William encontrou uma forma de conciliar a lealdade ao pai com a reverência pela monarquia, mas o passado triste da mãe incomodava-o constantemente. No entanto, não havia dúvidas sobre o próprio filho. Não houve diplomacia. Não houve qualquer demora em seguir o protocolo. Tinha mudado de uma forma que o fez voltar-se para dentro de si. No dia seguinte ao seu encontro privado com o rei Carlos, Guilherme regressou ao palácio de Kensington e tomou uma decisão que chocou até os seus conselheiros mais próximos. Reuniu a sua equipa principal, percorreu o seu gabinete privado e anunciou que o neto de Camila não herdaria um título real. Nem agora, nem nunca. Aqui termina a frase. Não houve conversa. Não houve comissão real. Não houve mediação. A ação de William foi importante não só pela sua determinação, mas também porque agiu por conta própria, sem pedir autorização prévia a Charles ou à família real. Ao longo dos anos, Camila tem integrado gradualmente os seus filhos e netos na família real, procurando discretamente cargos honorários, reconhecimento público e participação discreta em assuntos oficiais. William tinha se apercebido da lenta invasão, mas a pessoa comum não. Viu-a como ela realmente era. Uma clara tentativa de inserir a sua família no futuro da monarquia. Porque George estava magoado e Camila estava a fugir à responsabilidade, William achou isso inaceitável. O rapaz que troçava de George era mais do que apenas uma criança malcriada. Era o exemplo perfeito de como Camila abusava da sua autoridade real, aproveitando-se da culpa de Carlos, brincando com a sua idade e misturando o dever com o favoritismo. A mensagem de William era clara. Ter proximidade com a família real não garante privilégios reais. O respeito, o serviço e, acima de tudo, a honra são o que leva a isso. Alguém que trabalhou com o príncipe disse que ele era frio nas reuniões internas. William reagiu veementemente quando um assessor lhe perguntou se um pedido de desculpas privado da família de Camila poderia ajudar a situação. "O meu filho não precisa de um pedido de desculpas", disse. "Ele precisa de proteção." Adotou então uma posição mais firme, dizendo que o neto de Camila já não podia participar em eventos familiares com os seus próprios filhos, nem em aniversários, nem em dias festivos. Não haverá ensaio para o desfile militar. O neto de Camila não estaria presente se George, Charlotte ou Louise estivessem presentes. Não havia espaço para debate. Era um ultimato. A notícia espalhou-se rapidamente entre os membros da realeza. Charles ficou chocado e, segundo consta, andava de um lado para o outro em silêncio no seu gabinete após saber da decisão do filho. Achava que a situação terminaria sem violência. Mesmo assim, William estabelecera um limite, e o mais comovente nele era que nunca mudou. Para William, isto ia para além da simples disciplina. Tinha a ver com o controlo e com o envio de uma mensagem não só para a Camila, mas para toda a empresa. Já não é possível esconder desentendimentos fingindo estarem juntos. O tempo em que as pessoas podiam odiar a memória de Diana ou os seus próprios filhos já passou. Tinha sido paciente por anos. À medida que George se tornava mais conhecido, William deixou claro que era o protetor.
Colocou os seus deveres como pai acima dos seus possíveis deveres como rei e disse que nenhuma criança aparentada com Camila, por mais próxima que fosse do trono, receberia um título real enquanto ele fosse rei. Ao início, Camila não acreditou na notícia. Elizabeth soube da notícia discretamente através de um membro sênior da equipa, enquanto tomava o seu chá da tarde na sala de estar privada de Clarence House. O príncipe William não só negou ao neto o título honorífico, como o proibiu de acompanhar os filhos em eventos da família real. O clima no ambiente ficou tenso. A princípio, Camila pensou que se tratava de um engano. Isto não pode estar certo, afirmou ela com muita veemência. O Charles nunca permitiria isso. Mas quando a história completa veio ao de cima, com o encontro direto de Guilherme com o rei, a sua recusa em aceitar desculpas e o seu relato formal do sucedido, a verdade tornou-se clara. Ela estremeceu ao pousar a chávena de chá. Camila não conseguiu conter a raiva e exclamou: "Ele foi longe demais! É algo pessoal e vingativo. Isto não é justo. É uma espécie de castigo." Camila não estava apenas preocupada com o comportamento do neto. Isto tinha a ver com o seu legado e com o trabalho árduo que tinha feito para trazer a sua família para a monarquia. Quando se casou com Carlos, os seus filhos e netos já não estavam na linha de sucessão ao trono. As pessoas viam-nos como forasteiros em vez de membros da família real. Até então, ela tinha concordado com tudo. Ao longo dos anos, tentou integrá-los no ritmo da realeza, dando-lhes um lugar num cortejo, um lugar numa apresentação do jubileu, um convite honorário para a escola e um local estratégico onde pudessem ser vistos pelo público. Era propositado, mesmo que não fosse oficial. Ela queria que a história reconhecesse a importância do nome Parker Bowles, mostrando que a sua família era mais do que apenas bagagem. Ela desempenhou um papel fundamental no destino da coroa. William destruiu essa ilusão com uma única ação clara. Camila pediu a Carlos que se encontrasse com ela imediatamente. Disse que ela invadiu o seu escritório com uma carta que William enviara de forma formal. A sua voz, raramente ouvida no castelo, ecoou pelo corredor. Ele degradou-nos. Ele humilhou-me. Essa pessoa é um jovem chamado Charles, uma criança. Ainda assim, Charles, que estava cansado e cada vez mais fraco devido ao estresse de estar no comando, não a apoiou completamente. Pessoas próximas do rei dizem que estava dividido. Sentia compaixão por Camila, com certeza, mas também via o panorama geral. Guilherme estava a demonstrar a sua autoridade, não só como filho, mas também como futuro rei. Charles, cujo reinado já era marcado por incertezas públicas, não suportava ter outro conflito com o filho. Carlos transmitiu a Camila uma mensagem indesejada. Não vou contrariá-lo. É responsável por manter a segurança da família. Precisamos de respeitar isso. Dizem que a pele de Camila ficou acinzentada. Virose saiu da sala e bateu com força à porta. Uma quebra de protocolo invulgar que chocou as pessoas em redor. Nessa noite, ela cancelou o seu compromisso público, alegando que era por causa de uma enxaqueca, o que muitos não acreditavam. As pessoas que a rodeavam relataram que não disse nada durante o jantar e nem sequer mencionou o nome de William. Mas ela continuava irritada. O problema tinha se mudado recentemente para o subterrâneo. Disse que um alto funcionário da realeza lhe contou isto, e ela nunca se esquecerá. Camila pode sorrir em público, mas em privado, uma linha foi ultrapassada. Ela vê William como uma ameaça, não como seu enteado. Camila passou anos a planear cuidadosamente os seus movimentos, mas a única jogada decisiva de William mostrou-lhe a terrível verdade. O jogo tinha acabado e ela tinha perdido. O povo britânico sempre teve uma forte ligação emocional com os filhos da família real, particularmente com aqueles que são os próximos na linha de sucessão ao trono. Além disso, o príncipe George cativou o público de uma forma que poucos conseguem. Muitas pessoas acreditam que o rapazinho que costumava dar as mãos ao pai em cerimônias reais e sorrir sem jeito para as câmaras é um símbolo da futura dignidade, força e elegância da monarquia. Quando a notícia de um terrível acontecimento envolvendo o filho de George e Camila se espalhou discretamente, todos os olhares se viraram para o palácio. Os tabloides começaram a espalhar rumores, tendo o cuidado de seguir as regras, mas claramente obtendo informações de pessoas que sabiam o que estava a acontecer. Uma desavença na família real à porta fechada e um herdeiro alvo de ataques durante um evento familiar privado foram duas manchetes que realmente chamaram a atenção do público. Mais cedo se percebeu que as peças se encaixavam. Depois veio a manchete chocante. Parente por parte de padrasto goza com o príncipe George. William responde com a proibição de títulos. A narrativa intensificou-se.
Os especialistas da realeza também perceberam. Este foi um ponto de viragem para o príncipe William, comentou um antigo secretário de imprensa da família real num programa televisivo da manhã. Deu prioridade à família em detrimento da política e recebeu muito apoio do público. Ao mesmo tempo, os conselheiros reais notaram uma grande diferença nos bastidores. Camila teve um período de relativa popularidade, principalmente quando a falecida rainha se empenhou em melhorar a sua imagem de rainha consorte, mas essa boa vontade começou a diminuir. As sondagens mostraram que a popularidade de Camila caiu drasticamente na semana seguinte à divulgação da notícia. Ao mesmo tempo, a popularidade de William e Kate disparou. As pessoas que antes apoiavam Kate e os seus filhos passaram a considerá-los vítimas de injustiça e vencedores por se defenderem. Mesmo no palácio, havia muito apoio às baleias. Muitos dos altos funcionários da corte que trabalharam para Diana também demonstraram discretamente o seu apoio às ações de William. Acredita-se que um conselheiro tenha declarado: "Esta é a necessidade da monarquia. A força tem limites. E existe uma pessoa que não considera um comportamento inadequado simplesmente porque já foi praticado anteriormente." Na longa história da monarquia britânica, foram muitas as lutas secretas à porta fechada, sob o peso da tradição e à sombra de cenários históricos. Mas desta vez, parece haver uma clara diferença. Não houve discordância quanto às políticas ou práticas. O príncipe William estabeleceu um limite que nenhum outro monarca ultrapassou publicamente para proteger o seu filho. Camila passou anos a mudar a opinião das pessoas, a alinhar a sua família com a monarquia e a reescrever o passado do qual tentara distanciar-se. Mas toda aquela preparação meticulosa desmoronou-se em poucos dias. Não por causa de política ou controvérsia, mas porque uma criança se magoou. Os pais da criança recusaram-se a ficar em silêncio. Kate manteve-se firme com elegância. William demonstrou determinação, e George conquistou uma modesta vitória agora que é mais velho. Uma clara demonstração de que a sua família estará sempre ao seu lado. A monarquia está a mudar. Os títulos deixarão de ser distribuídos por meios ilegítimos. O silêncio já não será o preço da paz. O príncipe William provou estar disposto a fazer tudo o que for necessário para proteger a integridade da monarquia. É isso que a manterá viva, e não costumes ou cerimônias antigas. Camilla, que vinha consolidando a sua posição discretamente, está agora mais sozinha do que nunca. O seu neto já não está sob os holofotes da realeza, e o futuro da família Parker Bowles já não parece tão promissor como antes. Os efeitos de um instante, de um encontro terrível, espalharam-se pelo país como uma tempestade. A poeira ainda não assentou. Mas uma coisa é inegável: foi estabelecido um novo padrão real. As pessoas devem merecer os seus títulos. As pessoas devem respeitar-se mutuamente. Os sucessores ao trono não têm uma segunda oportunidade. Não se tratava apenas de uma quesilha entre familiares. Era uma nova forma de definir o poder. Não foi travada com armas ou palavras, mas com a voz de um pai e a determinação de uma mãe. A monarquia nunca mais será a mesma. Obrigado por ver o vídeo. Por favor, partilhe conosco as suas opiniões e até a próxima.